pessoal, começamos aqui mais uma aula do Desenhando Direito. Hoje nós vamos continuar conversando sobre a legítima defesa. E o primeiro tema é a defesa de direito próprio ou de terceiro. O artigo 25, ele diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Essa parte, a direito seu ou de outrem, o que quer dizer? Bom, há a possibilidade do agente não só defender a si mesmo, como também de intervir na defesa de uma terceira pessoa, mesmo que essa última não seja uma pessoa próxima, como, por exemplo, um parente ou um amigo. Assim, nesses casos em que uma pessoa intervém na defesa de um terceiro, que, como já dito, não precisa ser parente, esse ato vai se chamar legítima defesa de terceiro. Mas como nós vamos determinar quem que o agente queria defender? Aqui nós vamos falar no ânimos, ou seja, na vontade. É a vontade do agente que deverá se sobressair para a gente poder determinar se a legítima defesa vai ser própria ou se ela vai ser de terceiros, entrando assim no elemento subjetivo da legítima defesa, ou seja, no que o agente queria. Vamos dar um exemplo. Se o agente, percebendo que seu maior inimigo está prestes a matar alguém e, aproveitando-se desse fato, o elimina, sem que tenha vontade de agir na defesa dessa terceira pessoa, mesmo que tenha salvo a vida desta última, ele responde pelo crime de homicídio, porque o elemento subjetivo exigido aqui na legítima defesa de terceiro encontrava-se ausente, ou seja, ele não queria defender essa terceira pessoa, mas sim matar o seu maior inimigo. Aqui, faltou o elemento subjetivo da legítima defesa, faltou a vontade de defender o terceiro. Assim, a legítima defesa deve ser excluída. Nós temos que ver também que não cabe a defesa do terceiro quando o bem for considerado disponível, ou seja, quando o agente não defende um bem ou o interesse próprio, mas sim o interesse de terceira pessoa, se esse bem for disponível, o agente somente pode interferir para defender esse bem com a autorização do titular do bem, ou seja, do terceiro. Caso contrário, a intervenção será considerada ilegítima e, assim também, afastará a legítima defesa. Se eu quero defender o carro do meu amigo, eu não posso fazer isso sem que ele me autorize a fazer. Se ele não me autorizar, se ele não tiver autorizado com que eu defenda esse bem, eu não vou estar agindo em legítima defesa de terceiros. Dito isso, nós devemos ver agora o elemento subjetivo na legítima defesa. Para que a gente possa falar em legítima defesa, não precisa só da presença dos elementos de natureza objetiva, que foram elencados no artigo 25 e foram estudados nesta e na aula passada. É preciso também que, além deles, o agente saiba que atua nessa condição, ou pelo menos que ele acredite que está agindo assim, pois, caso contrário, ele não poderá cogitar na exclusão da ilicitude da sua conduta. Ele não estará abrangido aqui pela legítima defesa, permanecendo a conduta dele ainda contrária ao ordenamento jurídico. Vamos a um exemplo. Vamos supor que, agindo com a vontade de matar, o A se dirige à residência do B, que é seu inimigo, e atire nele no exato instante em que este tinha um punhal na mão a fim de causar a morte do C. O C já estava no chão e não tinha sido visto pelo A. Assim, se a gente tirar uma fotografia dos fatos sem analisar o elemento subjetivo do A, nós poderíamos dizer que ele teria agido em uma situação de legítima defesa, de terceiro. Porém, A não tinha o conhecimento de que agia nessa condição. Ele não sabia que atuava na legítima defesa do C, porque a vontade dele era somente matar o seu inimigo, matar o B. Assim, essa conduta, dirigida finalisticamente a causar a morte do desafeto, ou aqui no caso do B, e não a defender a terceira pessoa, não autoriza a legítima defesa de terceiros. Assim, nós podemos concluir que, para que seja caracterizada a legítima defesa, é preciso estar presente o animus defendendi, a vontade de se defender. O agente precisa saber que está defendendo alguém ou que está se defendendo e ter a vontade disso. E se nós tivermos uma agressão de inimputáveis? Se eu quiser me defender de uma agressão de alguém inimputável, que não está apto para os atos da vida civil. Sobre esse tema, existem duas correntes. Uma, que diz que, com relação aos inimputáveis, deve ser afastada a possibilidade de aplicação do Instituto da Legítima Defesa, porque é mais gravoso para aquele que ataca o bem,
optando então pela necessidade da caracterização do estado de necessidade. Essa corrente ela é defendida pelo Nelson Hungria, e por outro lado, há quem defenda que deve ser caracterizada, sim, a legítima defesa, e não o estado de necessidade. Essa corrente é defendida por Roxin e também por Rogério Greco, entre outros autores. Me parece que a razão está com esses últimos autores, porque se o inimputável pratica um ato injusto e típico, a conduta por ele realizada não é amparada pelo ordenamento jurídico. Como nós vimos nas aulas passadas, o estado de necessidade ele é caracterizado quando tem o conflito de dois bens que estão amparados pelo ordenamento jurídico. Um exemplo, a tábua de salvação, onde no mar duas pessoas estão em cima de uma tábua, brigando os dois pela sua vida. Agora, no caso da legítima defesa, eu tenho um ato injusto contra um ato justo, de defender então aí a sua vida ou seu patrimônio. Aqui no caso, a lesão praticada por um inimputável não está abrangida pelo nosso ordenamento jurídico, ou seja, não é defendida pelo nosso ordenamento jurídico. Porém, nós devemos ressaltar que é um caso especial, merecendo tratamento diferenciado. Embora você possa repelir essa agressão injusta de um inimputável, como se trata dessa condição especial, deve ser escolhida a forma de repulsa que cause o menor dano possível. Em determinadas situações, como já dizia Hungria, desconsiderar a agressão, pois que nesse caso não estaria se comportando como um covarde. Uma criança de 3 anos de idade, ela vem e bate em alguém. Essa pessoa que recebeu essa agressão dessa criança deve entender que, por se tratar de uma criança, não é possível que ela devolva essa agressão. Ela deve entender que aquele ato foi um ato de menor expressão e não há problema nenhum dela virar as costas e ignorar essa agressão. Ela não estaria sendo um covarde aqui, e sim uma pessoa de muito bom senso. Assim, estamos com aquela corrente que entende que contra o ataque de um inimputável deve ser levantada a legítima defesa, e não o estado de necessidade, pelas razões já expostas. Passamos então para a legítima defesa recíproca, ou seja, quando duas pessoas entendem estar em legítima defesa. Como nós já vimos pela leitura simples do artigo 25, somente pode ser levantada a legítima defesa se um dos agentes agredir injustamente o outro. Eu não tenho como falar em legítima defesa recíproca. Não tenho como falar em duas pessoas se defendendo legitimamente ao mesmo tempo, porque as duas agressões seriam injustas. Quem primeiro agride injustamente poderá ser agredido, ou então poderá receber uma defesa ou uma legítima defesa. Agora, não tem como duas pessoas ao mesmo tempo exercerem a legítima defesa. É muito comum existir inquérito nos quais a autoridade policial indicia formalmente dois indivíduos que se agridem reciprocamente, pois, durante a fase investigatória, fica meio que impossível descobrir quem que efetivamente deu início às agressões, o que faria com que essa pessoa que foi agredida inicialmente estaria parada por legítima defesa. Mas, no caso concreto, fica bem difícil analisar quem iniciou a contenda. Assim, os dois devem ser denunciados, pois não dá para saber quem estaria agindo em legítima defesa. A denúncia que foi dirigida em face dessas duas pessoas que brigaram e que não dá para saber quem iniciou, ela é tecnicamente perfeita, porque no início da ação penal, a dúvida deve sempre pender em benefício à sociedade. É o chamado indúbio pro società, a fim de que se permita, durante a investigação, durante a instrução e sobre o crivo do contraditório e, obviamente, que da ampla defesa, tentar apurar quem foi o autor da agressão injusta, quem agrediu primeiro. Porém, se ao final da instrução não restar evidenciado quem teria dado início a essa agressão, deve os dois agentes serem absolvidos. Por quê? Porque nessa fase processual, ou seja, durante o processo, deve prevalecer o princípio tão famoso do indúbio pro réu. Na dúvida, nós devemos beneficiar o réu. Esse é o entendimento majoritário da nossa doutrina, bem como dos tribunais. Assim, para resumir esse tópico, nós podemos dizer que não é possível admitir legítima defesa autêntica, ou seja, legítima defesa real, contra uma legítima defesa real. Passamos aqui, então, agora a examinar uma legítima defesa putativa versus uma legítima defesa autêntica. Alguém que imagina estar em legítima defesa contra uma legítima defesa realmente autêntica, que está
acontecendo. Neste caso, é possível coexistir uma legítima defesa putativa e uma legítima defesa real. Vejamos um exemplo. A ameaça seu vizinho B, dizendo que o mataria assim que encontrasse da próxima vez. B, amedrontado com a ameaça, adquire uma arma para sua defesa. Alguns dias depois, A se encontra com B e, ao avistá-lo, leva a mão à cintura, dando a entender que iria sacar uma arma. Oportunidade em que B, supondo que seria morto por A, saca seu revólver e o aponta contra aquele e efetua o disparo. A, que naquela oportunidade havia ido ao encontro de B para apenas se desculpar e não para cumprir a promessa anterior de morte, vendo que seria ferido ou morto por B, agora realmente saca a arma que trazia em sua jaqueta e atira neste último. Ambos saem feridos do fatídico encontro. Vemos aqui o seguinte: A não estava dando início a qualquer agressão injusta. Pelo contrário, ele tinha ido ao encontro de B para acabar com aquele mal-entendido que havia entre eles. Porém, o B, imaginando que seria agredido, ele sacou seu revólver e atirou. A, que aí então foi agredido injustamente por B, sacou sua arma e contra ele efetuou um disparo, ferindo este último, ou seja, ferindo o B. Assim, nós temos aqui uma situação de legítima defesa putativa, a que foi levada a efeito pelo B, e logo em seguida, uma situação de legítima defesa real, produzida pelo A, havendo assim compatibilidade entre as duas. Os dois serão abarcados aqui pela legítima defesa. O primeiro, pela legítima defesa putativa, o que primeiro agrediu, e o segundo, pela legítima defesa real. E se nós analisássemos a legítima defesa versus o estado de necessidade? Nós acabamos de ver que não há possibilidade de se falar em legítima defesa recíproca. Dessa forma, somente um dos agentes irá atuar em legítima defesa. Aqui, então, nós teríamos uma pergunta. Seria possível cogitar em uma situação em que um dos agentes atua em legítima defesa e o outro em estado de necessidade? É óbvio que não, porque aquele agente que está em estado de necessidade pratica uma conduta amparada pelo ordenamento jurídico. E a legítima defesa, ela exige uma agressão injusta. Porém, embora nós não podemos falar em legítima defesa autêntica contra um estado de necessidade autêntico, também existe aqui a possibilidade de um confronto entre o estado de necessidade real e a legítima defesa putativa. Vamos imaginar um exemplo. Com a finalidade de socorrer uma vítima de atropelamento, A percebe que existe um automóvel próximo ao local do acidente, cuja chave está na ignição. Com o escopo, então, de socorrer essa vítima, A coloca essa vítima no banco traseiro do veículo, oportunidade em que o proprietário, B, visualiza A na direção do seu automóvel, já com o motor ligado. Acreditando estar sendo vítima, então, de um crime de furto, o B, que é proprietário daquele veículo, atira contra o A, com a finalidade de defender o seu automóvel. Aqui nós estaríamos diante de um estado de necessidade autêntico, ou seja, o A estaria socorrendo uma vítima e o B estaria em legítima defesa putativa, porque atirou contra aquele que supostamente estaria subtraindo seu patrimônio, quando, na verdade, ele estava somente prestando socorro, como dito. Aqui é possível coexistir essas duas legítimas defesas. Este é o quadro de hoje sobre a legítima defesa. Na próxima aula, nós começaremos a ver o excesso na legítima defesa. Não deixem de conferir. Vou deixar aqui embaixo também, no canto esquerdo, um link para você voltar para a aula passada e no canto direito, um outro link para você ir para a próxima aula assim que já estiver disponível. Lembre-se também de curtir, compartilhar e inscrever-se aqui no canal do Desenhando Direito, porque isso ajuda muito na divulgação e na continuação das aulas e no crescimento do canal. Quem quiser também pode adquirir o livro que eu estou deixando aqui exposto, que é o Direito Compacto, onde tem toda a parte geral do nosso Código Penal, bem didático para vocês. Muito obrigado pela atenção até aqui e até uma próxima, pessoal!